Então é sempre uma grata tarefa, a tarefa de estar com vocês para discussões, por causa da seriedade do entusiasmo, que são sempre reconhecíveis, né, nas educadoras, e agora eu devo dizer educadores, né, do ProSaber, né. Ao mesmo tempo, eu lamento sempre muito o fato de não ser daqui, né? Nem sequer do Rio de Janeiro, e certamente não sou integrante do ProSaber no mesmo sentido que vocês, que estão praticando cotidianamente, né, a tarefa do ProSaber, né? Então eu sempre temo um pouco por isso. Eu prefiro quando a gente tem mais tempo, para que justamente fosse possível melhor equilibrar, né, a participação de todos, né? A Ana me ajudou de um modo que contribui para isso, porque eu disse para ela, bom, será que você poderia formular em nome do grupo, né, 3 perguntas ou 3 pontos de vista sobre o problema do racismo, para eu sentir um pouco em que preocupações, né, vocês têm se movido em relação a esse assunto, né? E aí ela fez mais do que isso, ela reuniu, né, reuniu-se com algumas de vocês e me apresentou um resumo, né, dessa conversa, né? Então eu vou começar fazendo alguns comentários sobre esse resumo, né? E depois vou trazer algumas ideias que não são exaustivas, né, mas são importantes e, a meu ver, são, digamos assim, ideias por que começar, né, o pensamento sobre esse assunto, né? É unânime, me escreveu a Ana, o reconhecimento da necessidade de todos os educadores do ProSaber por letrarmos-nos nessa temática, né? Essa expressão letramento, né, hoje se tornou muito corriqueira, né, nos meios educacionais, né, nos ambientes pedagógicos, né, e acho uma bonita palavra, né. Corre o risco, talvez, de pôr mais ênfase nas letras, na linguagem, do que talvez na prática, mas eu sei que letramento supõe um letramento na prática, a partir da prática, sobre a prática, né? Então, é nesse espírito que eu compreendi o que vocês assinalam aqui, e é esse o espírito em que eu vou me movimentar, né? Há o reconhecimento de que não estamos todos no mesmo ponto em relação a esse processo de letramento sobre racismo, né? Há professores que estão mais familiarizados, seja pela informação, seja pela prática em escola, né? Imagino que também, às vezes, por experiência, né, direta, né, do racismo. Então, eu acho que, levando em consideração essa heterogeneidade de posições a respeito do problema, né, mas ainda é o caso da gente começar por ideias muito fundamentais, né, que são sempre importantes para aqueles que são mais veteranos na luta contra o racismo, e são também imprescindíveis para aqueles que são calouros, né, na luta contra o racismo, né?
Em seguida, o texto que eu li afirmava que se as questões que aquele grupo levantou tivessem que ser resumidas numa só, né, seria como é que o racismo é vivido, né, pelos dois lados implicados nisso, né, pelo lado de quem sofre e pelo lado de quem pratica o golpe racista, né? Esse é um tema muito adiantado. Eu não sei se eu vou ser capaz de começar exatamente por isso, né? É extremamente complexo decidir como é que o racismo é vivido pelos praticantes de racismo e pelas vítimas de racismo, né? Não é nada simples, né? Ao mesmo tempo, apesar de um tema muito adiantado, tudo que se diga sobre racismo já envolve algum cuidado a respeito desse problema, dessa questão, né? Já envolve penetração nessa questão, né? Quem é o racista? Quem é a vítima de racismo, né? Quem é psicologicamente? Né? Há motivações em jogo no racismo? Quais? Né? Quem é a vítima de racismo, né, psicologicamente? O que é que o golpe racista costuma implicar, né, na vida, no corpo, na ação, na personalidade de quem sofre racismo, né? Então, são perguntas muito adultas sobre o problema, né? E eu vou enfrentar essas perguntas de uma maneira bem assim preliminar, né? Mas espero que de uma maneira importante. Descendo as questões específicas, que frequentemente são as mais importantes, né? Porque são as que pegam o touro à unha, né? As que são formuladas assim, rente ao problema, né? Antes das versões muito generalizadas sobre o problema, né? Então, sobre as questões específicas, aparecem questões assim: o racismo constitui estruturalmente nossa sociedade e, consequentemente, nosso olhar, né? Como olhar para isso sem negação? Como enfrentar isso no micro e no macro, né? Bom, essa não parece uma questão específica, parece uma questão também muito adulta, muito adiantada e de grande generalidade, né? Embora importantíssima, né? A primeira afirmação de que o racismo constitui a nossa sociedade estruturalmente, né, já mereceria muita atenção, porque o que é estrutural é primeiro ou tornou-se estrutural sendo precedido pelo que é vivo, pelo que é prático, né? Já é uma questão, né? O racismo começa por estruturas ou por práticas históricas, né, que assumem, né, uma situação de inércia estrutural, institucional, né? O racismo, eu vou falar sobre essa perspectiva, ele é um fenômeno histórico, vivo, né, mas que também se deixa, com o tempo, representar
por manifestações institucionais que são mais mortas, né, do que a experiência viva de golpes e sofrimentos racistas, né? Mas é verdade que no Brasil, né, por exemplo, né, quando não é evidente o ato racista, né, na cidade, no trabalho, né, no bairro, né, na escola, né, a verificação por estatística de que as instituições brasileiras geralmente padecem de racismo surpreende quem julgue que o racismo não fosse notado ao vivo, né? Porque nas suas formas institucionais, que dependem justamente de aferição estatística, né, é impressionante, né? O número de pretos em presídios supera o número de brancos. O número de pretos assassinados em ações policiais supera o número de brancos assassinados, né? O salário médio dos pretos nas instituições de vários tipos é, em média, menor, mais baixo do que o salário dos brancos. E assim sucessivamente, né? E uma instituição, ela não funciona independentemente das ações que se cristalizaram nelas, né? Se de algum modo essas instituições se de algum modo essas instituições se renovam como instituições de discriminação, de desigualdade racista, né, porque há práticas sustentando ainda essas instituições, né? Tanto é que em certos debates, quando essa ordem institucional de desigualdade, né, racial é apontada, né, e se realizam ações para alterar essa situação, aí é engraçado como o fogo acende e a gente percebe antagonismo racial, né? A USP foi uma das últimas instituições universitárias na América Latina, no Brasil a última, né, a adotar a política de cotas raciais, né? E foi impressionante quando a política de cotas começou a assumir no Conselho Universitário poder, né? E começou a parecer finalmente que as cotas seriam adotadas, né, com um corte racial, né? Porque o Conselho Universitário, que é um lugar de reuniões burocráticas, né, e muito mornas, né, quando não mortas, né, se tornou palco de confrontos, né, verbais, né, dos mais acalorados, né? Mas venceu, né, a causa das cotas, né? E então hoje a gente vive um outro tempo na USP, né? Nós temos que nos tornar, em grande medida, outros professores, pelo fato de que na sala de aula o número de estudantes cotistas ser praticamente a metade dos estudantes da sala, né? E a maioria deles pretos e pretas, né? Então a gente tem que se haver com questões, né, com que a gente não tinha familiaridade, a gente tem que se haver com circunstâncias de angústia em sala de aula que são muito diferentes das angústias com que nós estávamos habituados, né? E então é uma realidade nova, né, que mostra o quanto nós não temos letramento sobre o assunto, né, e como isso é urgente, né, no Brasil, né?
E a urgência do letramento, ela só é sentida com mais vigor, né, justamente quando a instituição começa a reagir contra o racismo institucional. Aí é que a porca torce o rabo, né? Aí é que a fogueira reacende, né? E é aí que a gente pode encontrar ou mais calor ou incêndio, né? E como olhar para o racismo estrutural sem negação, né? E como olhar para o fato de que o racismo estrutural informa o nosso olhar, como olhar para essa informação do nosso olhar sem negação, né? Isso é uma pergunta altamente psicológica, né? Porque faz referência a esse mecanismo de defesa conhecido como negação, né? Embora o fato se imponha, né? Ele pode ficar sem registro, ele pode ser recusado, ou ele pode ganhar um registro, ele pode ser interpretado, mas muito depressa, e a interpretação não é para conhecer o problema, é para viver e superar o problema, mas é para amortecer o sentimento do problema, né? Então, interpretar para não sentir, né? Ou às vezes simplesmente não sentir, recusar o sentimento do problema, né? Isso tudo existe, né? Então, como fazer para viver o problema sem negação, né? É uma questão importantíssima, né? E de natureza evidentemente psicológica. Mas aí já começa um problema, né? Que o racismo, quando admitido, né? Ele pode se prestar a um exame só psicológico, no sentido pobre da palavra, né? O que significa, por exemplo, se uma mocinha se sente invisível em situações institucionais, em situações públicas, né? Se ela se sente invisível na faculdade, se ela se sente invisível na escola, se ela se sente invisível numa loja comercial, num restaurante, numa igreja e assim sucessivamente, né? Pode parecer para os outros e para ela mesma, né? Que impressão que um sentimento sempre deixa, né? De que o mal-estar, né, está nela, né? Eu me sinto invisível, né? Mas, né, esse mal-estar que aparece assim, né, no sentimento, às vezes no corpo, né, não propriamente no sentimento, às vezes menos do que no sentimento, pode aparecer no corpo, né? Uma inibição corporal, por exemplo, né? Eu já tive contato com pessoas que na comunicação, né, não conseguiam falar olhando para mim, né? E se erguiam, baixavam a cabeça, se erguiam a cabeça, fechavam os olhos e conversavam comigo de olhos fechados. Quando se encorajavam e venciam o constrangimento um pouco mais, conversavam comigo piscando nervosamente, né? A possibilidade de conversar de olhos soltos, né, abertos, né, do mesmo modo que eu, né, dependia de tempo e dependia não só de amadurecimentos do lado da pessoa intimidada, dependia de amadurecimentos do meu lado e de um amadurecimento no nosso relacionamento, sem o que os olhos não paravam de fechar ou de piscar, né? Ou de serem abandonados, né? Então, que sentimento é esse? Que inclinação do corpo é essa? Que para ser superada depende de um amadurecimento que não é só do indivíduo, é também dos seus interlocutores, é também
das relações em que o indivíduo está inserido e em que ele toma parte, né? Não é fácil em psicologia abordar sentimentos e sentimentos assim que necessariamente não podem ser isolados no corpo ou na alma de alguém, né? Não é fácil abordar sentimentos assim, né? Tem gente que, quando começa a reconhecer o que esses sentimentos devem ao mundo, à história, à sociedade, acabam substituindo a atenção psicológica pela atenção sociológica. E tem gente que, quando insiste em abordar psicologicamente, leva em conta determinações sociais, mas supõe que o cuidado que vai fazer superar isso é psicológico, não é psicossocial. E, por exemplo, eu vou tentar sustentar isso hoje, se houver tempo, né? Existem curas sentimentais, né? Que são impossíveis de alcançar. Numa sessão de psicoterapia ao longo do tempo, na sala de aula, numa situação de trabalho, se o problema não for pensado historicamente, existe um nível de consciência histórica que é necessário não só para alertar o sujeito sobre a sua situação no mundo, mas é necessário para livrá-lo de inibições corporais, de vergonha, né? De um mal-estar em ambientes públicos, né? Então, a gente tem que aprender por que a história é um fator de cura psicológica e não só de informação política, econômica, sociológica, né? Porque além disso, a consciência histórica e a conversa informada por história é imprescindível para ver cura. Quem pretenda ajudar pessoas negras angustiadas precisa se compenetrar, e a gente precisa argumentar para esclarecer essa necessidade, precisa se compenetrar de que vai precisar estudar a interpretação dos sonhos de Freud e vai precisar estudar com a mesma diligência o escravismo colonial do Jacob Grender. Não dá para ajudar um irmão ou uma irmã negros, né, só com Freud, né? O próprio Freud estimou isso, né, de que não dá para promover certas curas se a gente não percebe na subjetividade a história, né? A biografia, que é a história com H minúsculo, e a história com H maiúsculo. Eu vou dar um exemplo, ao menos, disso, mas são muitos exemplos que a gente pode buscar, né? E que faz a gente perceber que a gente precisa entender de sonhos, se a gente está ocupado com a cura de uma pessoa que foi atingida por racismo, né? Mas a gente também precisa entender de história do escravismo colonial. São duas competências que valem uma só. Quem sabe sobre o escravismo e não sabe sobre sonhos pode não ser capaz de ajudar alguém que tem pesadelos. Quem sabe sobre sonhos e não sabe nada sobre a maneira como o escravismo se formou e se organizou no Brasil, né, pode não acertar na interpretação do pesadelo. Porque há coisas no pesadelo que muitas vezes não remetem o indivíduo a ele mesmo, remetem o indivíduo à sua biografia, às vezes não remetem à sua biografia, mas remetem à biografia dos seus pais, dos seus avós, às vezes de ancestrais com quem o indivíduo não tem mais nenhum contato por herança, mas a quem ele está assim mesmo ligado ainda, né? Então, não é simples, né? Esses sofrimentos que a gente deve chamar de sofrimentos
políticos. Os sofrimentos políticos são psicológicos e precisam ser psicologicamente enfrentados. Mas eles também são políticos e precisam ser politicamente enfrentados. O que significa que precisam ser enfrentados nas lutas sociais, institucionais, mas também existe uma maneira política de enfrentar, numa sessão de psicoterapia, sofrimentos individuais, ou que aparecem como individuais, né? Então, a necessidade dessa atenção alargada, né, é exigida não só pela realidade brasileira, mas também pela alma dos brasileiros, né? A alma pede esse alargamento para que os seus processos sejam compreendidos, né? Há angústias que são muito acentuadas porque elas estão ligadas a enigmas que não são biográficos, que são transbiográficos, que são enigmas de classe ou são enigmas étnicos, ligados ao meu povo preto, né? E se a gente não estimar dessa maneira, essas angústias ficam sem remédio. E isso precisa ser compreendido tanto pelos brancos quanto pelos pretos, tanto pelos pretos quanto pelos brancos, né? Bom, mas antes de falar disso com mais concretude, né, eu vou prosseguir sobre outras questões específicas e fazendo alguns comentários, né? Pode-se falar em racismo para os dois lados? Racismo de branco para negro, de negro para branco, de branco para branco, de negro para negro, né? Sim e não. Eu até começaria dizendo não, para depois dizer sim. Porque começar nivelando assim, né, o problema, dizendo racista é uma condição que pode assumir qualquer um de nós, né, é começar despolitizando o problema. É começar considerando, por exemplo, que ser racista é viver uma intransigência, uma intolerância, uma resistência narcisista contra o diferente, né? Isso todo mundo vive, né? Isto não é suficiente para compreender racismo. Racismo não é estranheza, ponto. Racismo é um estranhamento ligado à dominação. Dominação não é um fenômeno entre dois indivíduos, é um fenômeno entre povos, entre grupos, grandes grupos. O racismo, ele se forma historicamente no meio de nós, não em mim, depois no meio de nós. No meio de nós, depois em mim. Quando eu aplico um golpe racista contra um irmão preto, né, é porque o meu grupo está relacionado ao grupo do meu irmão preto numa condição de dominação, de subordinação. E se isso não for compreendido, né, a confusão é enorme, tanto do lado de quem pratica o golpe, como também do lado de quem o sofre, né? Porque o desprezo racista, por exemplo, né, ele, se estimado como um desprezo que um negro suscitou em mim, né, ele fica muito indeterminado, né? Porque às vezes a pessoa não fez nada, né, para ter merecido desprezo. Nada. Né? Ou a única coisa que ela fez foi ter surgido diante de mim. Mais nada. Né? Não foi o que ela disse, não foi o que ela fez, não foi o que ela deixou de fazer, foi simplesmente ela ter contado diante de mim. Né? E o que é isso? O que é um desprezo que eu experimente por uma razão que não parece ter sido trazida pelo tempo do meu relacionamento com a pessoa que eu
passo a desprezar? O que faz um desprezo, às vezes, tão automático? E, né, eu sou um monstro que mostro compulsões? Ou a minha monstruosidade ou a minha compulsão tem biografia e tem história, e não é a minha história, é a história do meu grupo. E não é a história do meu grupo, é a história do relacionamento do meu grupo com outro grupo, que é uma história que pode, no tempo, recuar a um ponto tão distante do presente que, para ser alcançado, depende de historiadores e não de testemunhos, né? Porque, às vezes, o testemunho dos vivos não dá conta de alcançar as determinações de um problema desses. Então, a gente precisa ler livros de história. Simples assim. E estranho assim. A gente precisa ler livros de história. Eu vi 2 pessoas, ao menos, se curando no consultório, né? Um senhor velho, preto, e uma jovem preta, na base de estudo de história, integrado ao trabalho psicoterapêutico. E um estudo que eu precisei fazer também. Então, por exemplo, havia um senhor que começou a se queixar de vários sintomas: insônia, palpitação, respiração ofegante, medo da rua, né? E inicialmente pareceu que o que estava regendo essa situação de angústia era o envelhecimento, né? Era o envelhecimento. Ele dizia: eu estou envelhecendo, né? E isso está me deixando muito inseguro, né? Então a gente começa a explorar o envelhecimento, né? Existe um período de longa conversa entre nós em que ele considera, de uma maneira assim simples inicialmente, todas aquelas capacidades que ele tem perdido ou que estão se debilitando nele, né? Eu não vejo como antes, eu não ouço como antes, eu não ando como antes, eu não tenho a mesma força de antes, eu não tenho a mesma vitalidade de antes, eu não tenho o mesmo vigor sexual de antes, e assim vai, né? Então a gente conversa primeiro sobre esses fatos e depois a gente interpreta juntos, né, o que é a senescência, o que o envelhecimento levanta, né, de angústia, porque onde há angústia há enigma, né? E quando a gente começa a viver essas perdas, né, elas são enigmáticas. Por que elas... É evidente que elas nos angustiam, mas por que angustiam, né? É preciso considerar por quê, né? É óbvio que angustiam, mas o fato de ser óbvio não decifra por que angustia, né? Por que precisar de óculos quando durante 35 anos eu não precisei, me angustia, né? Então precisa considerar o motivo, né? Bom, não foi difícil que essa conversa levasse para uma conversa de tipo existencialista, né? Sobre a morte, sobre a finitude, né? E esse senhor, ele era um professor de letras, muito culto, mais culto que eu, que sou professor universitário também. Ele era mais culto que eu, e ele era, como se não bastasse, escritor, era poeta, né? E era um grande conhecedor de Simone de Beauvoir, né? Então ele começou a ter conversas comigo, que eu mais assisti do que fiz com ele, né? Aprendi muito com ele sobre existencialismo, que era pertinente. Ele estava às voltas com a morte mais do que antes, né? E não com a morte só do ponto de vista biológico, a morte do ponto de vista filosófico, né? E, bom, a gente conversa sobre o envelhecimento quase como 2 médicos, né? O quanto cada um dava conta de conversar assim, né? Os sintomas não passam.
A gente conversa sobre Simone de Beauvoir, uma conversa muito frutífera, os sintomas não passam. Um dia, eu ainda muito ingênuo sobre esse caráter político de certos sofrimentos que, se não for considerado, não levam à superação de sintomas, eu comentei acidentalmente com ele, porque eu estava estudando o escravismo colonial do Jacob Gorender, que eu disse, você tem ideia do tempo de vida útil de um escravo na colônia? São dados, sobretudo, do século XIX, porque houve mais registros sobre isso no século XIX do que nos séculos anteriores. Mas tudo indica que o que se verificou a respeito do século XIX valia para os séculos anteriores. Eu perguntei, você tem ideia de qual era o tempo médio de vida útil de um escravo num engenho, numa mina, numa fazenda? O tempo de vida útil? Aí ele disse não, E eu falei, chuta, Aí ele disse 20 anos, em média. Se a pessoa começa o trabalho escravo, depois de 20 anos, em média, não consegue mais trabalhar. Viveu um envelhecimento laboral, social, político. Não está ligado à questão da finitude, nem à questão da senescência. Está ligado à dominação escravista. Ele falou 20 anos. Eu disse, não. Sabe o que está escrito nesse livro? Que era de 7 a 10 anos. Aí ele disse, o quê? Eu disse, pois é. E você sabe que geralmente eram jovens os que eram trazidos da África e vendidos nos portos brasileiros, não sabe? Eu disse, isso eu sei, ele disse, Aí eu falei, então, eu imagino o seguinte, um jovem de 17 anos vendido hoje como escravo, quando ele tiver, em média, 24 anos ou 27, ele é um velho que não pode mais trabalhar. Aí o silêncio que tomou conta de nós dois foi único. Nunca a gente tinha ficado tão quietos um com o outro. Ele olhou para mim, Eu estava muito emocionado depois de ter dito isso, que um jovem de 17 anos, até agora, isso me toma, 17 anos, em média, com 24 ou com 27, virou um velho, que não pode mais trabalhar. E como se não bastasse, eu li mais do que isso. Eu li que nos engenhos de Pernambuco, como esses velhos jovens ficam imprestáveis e são um estorvo e dão despesa e não fazem a única coisa para a qual eles são desejados pelos seus senhores, ao menos se são escravos de senzala, não se são escravos de Casa Grande, porque esses viviam mais tempo. Os escravos de senzala eram percebidos como escravos, os escravos de Casa Grande mais ou menos. Havia uma percepção social mais rica que ajudava a não bater demais, mas sofriam muita humilhação. Mas os de senzala, média de vida, média de trabalho, de 7 a 10 anos. Depois do silêncio, ele quebra o silêncio dizendo, essa velhice eu conheço desde que eu sou criança. Eu sempre tive medo de, indo para o mundo, ficar logo percebido como uma pessoa que não serve mais. Então, a velhice que ele estava vivendo por razões outras tinha feito um gancho com essa velhice que aí ele se deu conta de experimentar desde que ele é criança. Medo de ser percebido como imprestável desde criança. Ele começa a trabalhar no fim da infância, com 10 anos, e segue trabalhando na adolescência. E aí ele diz, isso parece corresponder muito bem ao que eu estou sentindo. Porque se eu tinha medo jovem de ser percebido como velho, e agora que eu sou velho mesmo? O que vai ser de mim? Isso foi o que ele se disse diante de mim, que foi testemunho, então, dessa compreensão, Pois aí
gente, parecia milagre. Eu vi diante de mim esse senhor voltar para as semanas seguintes, nas sessões seguintes, e dizer: hoje eu consegui dormir. Não tenho mais palpitação. Estou respirando bem. Aí eu falei: meu Deus do céu, Jacob Gorender curou o cara. E eu fui co-terapeuta de um historiador. E sem querer. Aí eu falei: nossa, eu vou reler esse livro todo. Se eu mostrar para vocês, ele está todo riscado, grifado de amarelo, de verde, um monte de observações, porque eu estudei depois esse livro, tanto quanto eu tinha estudado a interpretação dos sonhos do Freud, né? que eu não dispenso de jeito nenhum, mas aqui não é tanto de Freud que se trata de falar, se bem que a gente vai falar também. Né? Porque o Freud ele foi cismando com certas angústias, né? Que se ligariam a fantasias, a dramas fantasiados, segundo ele. E o Freud, num certo momento da sua obra, ele sugere que essas fantasias a respeito de certos dramas humanos teriam sido vividas na proto-história da humanidade, na horda primitiva. Lá, essas fantasias teriam sido fatos vividos entre os humanos, que depois teriam se transmitido filogeneticamente para os descendentes desses humanos, né? O Laplanche, que é um grande leitor e intérprete de Freud, diz: é espantoso que um médico neurologista, com a informação que o Freud tinha sobre filogênese, tenha admitido a possibilidade de fantasia se transmitir geneticamente, biologicamente, de pai para filho, né? Isso é uma ilação assim, que não tem racionalidade nenhuma para um neurologista, né? Só que o Laplanche, ao invés de dizer né, o Freud tinha dessas, né, de faltar com a inteligência científica, ele dizia: bom, o Freud era muito inteligente como cientista, se ele insistiu numa tese estapafúrdia dessa, é porque deve haver algum sentido não estapafúrdio em se sustentar isso, que a gente vive de dramas que a gente não viveu biograficamente, mas os meus ancestrais viveram. E elas chegaram até mim. Só que aí o Laplanche diz: agora a gente já tem a linguística para supor de uma maneira muito mais razoável que essas heranças elas não vêm pelo gene. A possibilidade de vir está aberta, vamos estudar e verificar, mas é muito mais razoável supor que houve sinais, né, ligados a essas experiências no passado que foram se transmitindo de geração para geração, né, cada vez mais precariamente, com cada vez mais relação com os fatos originários, né, mas que chegam até os netos, depois aos bisnetos, né? Uma pessoa pode viver um sofrimento que está ligado a uma atitude da mãe, que sempre que fala com o outro, especialmente com brancos, fecha os olhos, abaixa a cabeça, se ergue, começa a piscar, né? Um filho, uma filha podem ter percebido: minha mãe tem esse problema, né? Minha mãe tem esse problema, né? Só que este problema que o filho e a filha podem julgar que a mãe tem, né, pode ser uma herança, né, de uma série de atos corporais que lá no início podem ter começado com a experiência de ver um pai, um filho sendo açoitados cruelmente e não ter querido insistir na visão disso. Pode ser que esses olhos fechados começaram numa situação em que o motivo para fechar os olhos não sou eu, não é uma insegurança minha, é um horror que eu estou testemunhando, né? Aí eu passo para a Luana, uma outra moça, essa é a moça, né, que tinha como certo o seguinte: é um sintoma muito comum no humilhado, esse, de dizer: eu me sinto invisível,
eu me sinto invisível. Aliás, em certos ambientes, eu vejo que as pessoas não me veem, mas noutros, eu não vejo que elas não me veem, mas eu tenho certeza que eu vou ficar invisível. Aliás, eu já estou, né? Então ela se dizia perseguida por esse sentimento de invisibilidade, né? Que lhe custava muito, porque, por exemplo, se ela entrava num lugar, uma loja para fazer compras, né? Se sentindo invisível, ou se sentindo que é uma questão de instantes, ela vai ficar invisível para todo mundo ali, né? Isso truncava o ato de fazer compras, né? Ela entrava numa insegurança, numa timidez, né? Numa inibição, numa perturbação esquisita. Ela ficava esquisita a olhos vistos, né? Então, o jeito como ela abordava a vendedora ou o vendedor era esquisitíssimo, né? Falava baixo, mal falava, né? Passava por uma pessoa maluca, né? Que tem problema, né? Coitada. Ou então irritava outros vendedores. Nossa, essa aí tem problema. Apressar a venda, né? Então fica tudo ali, né? Tá nela. Ela própria insistia nisso. Ela era uma militante do movimento negro unificado. E ela dizia: eu sei que isso tem a ver com racismo, eu sei que o racismo tem a ver com dominação racista, eu sei que dominação racista tem a ver com escravismo colonial no caso do Brasil, mas não passa, esse saber não é bastante para passar, né? Esse não. Mas vocês vão ver qual saber foi bastante para passar esse sentimento atroz de invisibilidade, né? E como passou? Não passou de uma maneira assim, absoluta, né? Mas mudou de morbidez. Eu vou explicar. Então, esse sentimento que eu acabei de descrever, informado por consciência histórica e política, eu sei que essa minha insegurança, que me faz me sentir invisível, tem a ver com racismo, que tem a ver com dominação racista, que tem a ver, no caso do Brasil, com escravismo colonial. Eu sei disso. Esse saber é importante. Eu não posso viver sem ele, mas não me basta. Então, eu tenho alguma coisa que sou eu, que é minha, que eu preciso vencer comigo mesma, né? Isso é quase que dizer: eu sei que esse problema vem de uma situação política, mas eu sei que esse problema não vem de uma situação política, né? Complicou, né? Vem ou não vem, né? Você ficou invisível por sua causa. Aí sabe um dia o que acontece? Aí eu já fui analista do velho, né? Que me mostrou que história cura, né? Já estava com bastante Jacob Algorender na cabeça, né? E falei para ela ler, né? Não sei se foi Jacob Algorender, eu sei que ela leu um dia que eu nem imaginava que fosse um dia que ela ia chegar com essa leitura. Ela chegou impressionadíssima, dizendo o seguinte: sabe o que eu li? Eu falei: não. Eu li que os africanos, já no litoral da África, quando eles eram capturados, eles eram nos negreiros embaralhados. E frequentemente o embaralhamento envolvia juntar num mesmo negreiro africanos de povos diferentes, de idiomas diferentes, de religiosidade muito ou mais ou menos diferentes, né? Porque os traficantes de escravos sabiam que isso quebrava a resistência do grupo. O grupo ficava menos resistente, porque sem comunicação fica difícil unir as forças e organizar a resistência e vencer o traficante, né? Fazer um motim no navio, né? Como é que a gente vai fazer motim no navio se eu falo chinês e você fala italiano, né? Fica difícil. A gente percebe que estamos juntos, né? Você está na mesma posição que eu no negreiro, mas a gente não consegue compartilhar suficientemente, né? Não tem as letras comuns para compartilhar suficientemente o que a gente está vivendo. Então, os traficantes tinham a intuição, que não precisa ser consciente, de que ficava tudo mais fácil na viagem, né, se essa gente for embaralhada, né? E essa lógica do embaralhamento muitas vezes foi respeitada no Brasil,
Então, o embaralhamento era mantido nas senzalas. Depois ele era superado. E há notícias de que as rebeliões, sempre no século XIX, que é o período de mais informação sobre a situação dos escravos no Brasil, né? Há notícias de que várias rebeliões no Brasil, do século XIX, dependeram de uma língua comum, finalmente adquirida pelos escravos, né? Então, eles, conspirando pela linguagem, eles acabavam organizando rebelião, né? Mais facilmente, mais frequentemente do que antes, né? Sinais historiográficos de que sempre houve rebelião existem. No século XIX, que é o século de maior documentação, não falta notícia de rebelião uma atrás da outra sem parar. É impressionante a quantidade de conflitos entre senhores e escravos no século XIX. E não há razão nenhuma para a gente supor, a não ser a falta de documentação, para duvidar que foi assim o tempo todo. Não é à toa que diz o Jacob Gorender, o escravismo colonial é necessariamente um regime militarizado. E se o exército não é suficiente e forte, é um regime miliciano, de capatazes, a serviço de um fazendeiro, de um dono de engenho, de um minerador, né, para o controle dos trabalhadores compulsórios, né, escravos, né? Então, esse regime ele contraria tanto, né, a pessoa, né, que precisa haver muita violência para garantir que não haja rebelião. Muita ameaça, muito chicote, né? Muito, né? E, bom, aí ela disse assim, né? Sabe o que eu entendi? Eu disse, não. Ela falou, esses africanos, eles não eram invisíveis uns para os outros. O fato deles serem africanos não nivelava o sentimento que eles tinham uns dos outros e a percepção que eles tinham. Porque ele não fala a minha língua. Ele tem hábitos que são diferentes dos meus, da minha gente. Ele é um estranho. Ele não é como eu. Mas para os traficantes e para os senhores de engenho é tudo escravo. Aí ela disse, pela primeira vez eu entendi que os pretos, antes de se tornarem invisíveis para eles mesmos, eles foram invisíveis para quem os escravizava, que não percebia a diversidade entre eles, a singularidade de suas raízes e das pessoas. É tudo preto, tudo escravo. Para nós, não. Nós somos todos pretos, mas não igualmente pretos. Ontem eu estava com uma amiga minha, preta, que estava insistindo em dizer que ela era parda, ela não era preta. Eu achei curioso, né? Porque atualmente o que é politicamente mais correto é a gente não ficar com essas nuances e dizer todo mundo preto, né? Até quem é branco, se bobear, faz um exame genético e vai perceber que tem herança preta, né? O que é politicamente correto é mais dizer é tudo preto, né? Mas ela, por razões que podem estar ligadas a isso, ela dizia, eu sou negra, eu faço parte da Irmandade Negra, né? Mas nós não somos iguais. Eu não tenho a mesma cor da minha mãe. Eu não tenho a mesma cor da minha mãe, imagina. E aí, então nós não somos invisíveis uns para os outros. Então ela percebeu, eu tenho interiorizado um sentimento de invisibilidade que não foi meu na origem. Foi de quem me viu como igual a qualquer outro preto africano rapidamente. Porque o que interessava era só a gente existir como escravo para ele.
para o grupo dele, melhor dizendo, né? E vocês lembram daquele acidente? Uma vez no Pra Saber a gente examinou isso, mas não era porque a gente estava ocupado com racismo. Mas aquele acidente em Brasília, de anos atrás, em que uns jovens saíram de madrugada querendo zoar, e a zoeira consistia em encontrar alguém em quem atirar querosene e fósforo aceso para ver como é que a pessoa fazia para se desvencilhar das roupas queimando, né? Eles encontraram um sujeito dormindo num ponto de ônibus, atearam querosene e fogo nele. O sujeito acordou do sono, então, sem prontidão, não deu tempo de se safar da queimadura, né, que foi de 1º, 2º e 3º graus, né? Chegou no hospital e morreu, né? Um dos jovens, tem muitos detalhes nesse fato que são muito reveladores do que é preconceito, né? Do que é racismo e preconceito de classe. Mas um dos jovens, né, de uma idiotia impressionante, né? Quer dizer, sem noção do outro, né? Só noção dele mesmo, né? Não estimou o que ele disse para um delegado e para um jornalista, quando ele disse: olha, a gente não sabia que era um líder indígena, a gente não sabia que era um índio, porque era, né, que estava em Brasília, esperando o ônibus da madrugada, do fim da madrugada, porque ele tinha passado o dia do índio em manifestações com comunidades indígenas na Alvorada, na Esplanada. E aí ele perdeu o ônibus, o último da noite, estava no ponto esperando o primeiro da manhã seguinte, dormiu, né? E acordou em chamas, morreu, né? E ele era uma grande liderança pataxó, Galdino, né? Aí o jornalismo botou a boca no trombone, né? Mataram uma grande liderança indígena numa brincadeira sádica de moleque de classe média alta, né? E um deles disse: a gente não sabia que ele era uma liderança indígena, a gente imaginou que ele fosse um mendigo. Olha a idiotia do cara, né? Mas o crime você confirmou, né? Mendigo não é gente, né? Agora, não é gente para ele? Ele tem essa convicção assim, minhazinha? Eu não sei de notícia de alguém que forme isoladamente uma convicção dessas. Essa convicção só se forma com o tempo, depois que o meu grupo passou a subordinar o grupo do outro em regime de dominação sociológica, não dominação familiar, que também já é violência e grave. Mas aqui a gente está falando de um nível de dominação que é de uma força descomunal. Meu pai ou meu marido podem me tratar mal, né? E eu posso julgar que eles são, assim, individualmente machistas, né? Mas eu sinto uma força na humilhação com que eles me tratam, uma força que eu não entendo. Por exemplo, meu marido é até um fracote. E, no entanto, quando ele me trata mal, parece um gigante me tratando mal. Mas é que ele representa um gigante. Saiba a mulher dele disso ou não, saiba ele disso ou não. Ele representa um gigante que é feito da sociedade de homens aliados no machismo. E o machismo não resultou de um homem que resolveu tratar a mulher mal e como subordinada em tarefas domésticas, né? O machismo teve uma origem gentílica. É o que o Engels falou na origem da família, da propriedade do Estado. O machismo, que é das formas mais primitivas de dominação, é um fenômeno coletivo, como toda dominação é.
fundamentalmente um fenômeno coletivo. Ela não se forma em alguém e vai para outro alguém. Ela se forma num grupo e vai para outro grupo. Se forma entre nós, nos choques entre grupos, né? E, em suma, a pessoa que sofre o golpe sente uma força descomunal, né? E fica achando que ou quem me agrediu é violentíssimo, e às vezes fica muito confusa a pessoa que foi agredida, porque é violentíssimo, mas ele tem até medo de cachorro quando ladra. Como assim violentíssimo? Mas é porque o que eu senti parece coisa de uma pessoa muito forte, mas ele não é. Então eu que sou fraca, eu que sou fraquíssima, porque mesmo um homem que tem medo de cachorro, quando me trata mal, parece que é um Sansão me agredindo moralmente, né? Mas é porque existe mesmo fundamento para essa força descomunal, que não é a força de um indivíduo, mas é a força do grupo que o indivíduo representa, sabendo disso ou não. O que aconteceu nesse índio, ou nesse mendigo, como ele foi vivido pelos jovens? O que ele fez para ser ele o escolhido? Nada. Ele estava dormindo. Fez nada. Ele só pareceu mendigo para os jovens. Só pareceu mendigo. E parecendo mendigo, eles não sentiram que era alguém. Mendigo não é nem quem trabalha para nós, nem trabalha, até mais desprezível do que quem trabalha para nós, né? Eu preciso que fique invisível para nós. Nós precisamos da invisibilidade dos que trabalham para nós em regime de exploração, né? Então, bom, em suma, o que articulou aquele ato não foi nada que se passou no tempo de relacionamento do indígena com aqueles 5 rapazes, mas era o que já estava se passando entre a classe daqueles jovens e a classe e etnia daquele Galdino, né? E esse conflito coletivo, né, que está ali representado por pessoas individuais, falou mais alto do que a relação entre eles. Por isso que, aliás, quando as pessoas aparecem numa situação em que elas talvez entrassem automaticamente em conflito, né? Quando as pessoas aparecem umas para as outras, isso pode representar uma resistência contra violência, contra humilhação, né? Porque vocês sabem daquele conselho na guerra, né? Que a gente não deve olhar o rosto da pessoa que você vai alvejar. Isso num conselho de guerra, na primeira grande guerra, né? Em que ela não era muito tecnológica, ainda tinha muito corpo a corpo, né? E os soldados eram instruídos assim: você não olhe, né, o rosto da pessoa que você vai alvejar, porque senão isso pode te fazer hesitar, fraquejar, e você vai ser alvejado. Então não olha no rosto, olha assim como se fosse uma coisa, um alvo de tiro ao alvo, né? Um ponto preto, né? E acerta, né? Faça esse exercício, né? Isso tem a ver com o fato de que se o indivíduo ali no face a face percebe que tem alguém lá, ele pode não estar mais na contingência automática de representar o seu grupo nacional que está fazendo guerra contra o grupo do outro, né? E aí pode haver um encontro entre duas pessoas, né? Os filmes de guerra americanos, né? Oi? Os filmes de guerra americanos, os inimigos não têm rosto. Não tem. Ou eles são às vezes tecnicamente levados a ficar sem rosto, né? Na guerra contra o Iraque, existe um documentário onde se mostrou que um jovem foi instruído no tanque que passava por cima de iraquianos e atirava indiscriminadamente em cidades e bairros iraquianos. Ele foi instruído a levar nos ouvidos uma música de rock que se repetia, né? E onde a gente ouviu o tempo todo o cantor dizendo: I will burn you, motherfucker. Eu vou fulminar você, filho da puta.
E ele ficava ouvindo isso. Eu vou fulminar você, filho da puta. Eu vou fulminar você, filho da puta. I'll burn you, motherfucker. I'll burn you, motherfucker. E ele ficava ouvindo isso. E os tambores, e as guitarras, né? Tudo. Aí, ele estava diante de um motherfucker. Ele não estava diante de alguém, né? E aí foi condecorado. Porque foi um bravo soldado de infantaria. Então, por isso também que se uma pessoa está interessada em superar o seu racismo automático, que tem a ver com influências institucionais e tal, precisa pensar seriamente que você não vai ter que só alterar a relação com a pessoa que até então você tratava com preconceito. Sim, mas você vai ter que alterar a relação com o seu grupo. Senão você não vai conseguir superar o racismo, porque o racismo é uma força do seu grupo em você, que conta com você. Para ela não se manifestar em você, essa força precisa deixar de contar com você, o que significa que o seu grupo precisa deixar de contar com você. Então, prepare-se, porque você vai comprar um problema. O seu grupo, quando perceber que você não é um representante do grupo, e não precisa perceber conscientemente, quando sentir que você não é um representante do grupo, você vai sofrer também. Não vai ser o mesmo sofrimento dos nossos subordinados, mas você vai sofrer. Pacto da Branquitude. Sim, Pacto da Branquitude. Sim, exatamente. Né? E sobre esse pacto. Outro dia, num assentamento do MTST... Né? Você colocou uma frase muito forte. Né? Sim. Eu achei. Sim, claro. Né? Me impactou, me lembrou o livro da Cida Bento. Sim. E ela fala disso. Sim, ela fala disso. Né? Como romper esse pacto. A primeira grande desbravadora do tema do Pacto de Branquitude, né? Que é isso, né? É um pacto de grupo, é um pacto coletivo e ajuda a gente a compreender que tem motivações humanas que não surgiram em mim e depois se tornaram coletivas, surgiram coletivamente e depois se tornaram minhas. E se a gente se orientar por uma psicologia muito individualista, a gente vai ficar lutando contra o preconceito, quando eu tenho que fazer uma luta com meu pai e com a minha mãe, às vezes. Não comigo, mas com o meu vínculo. A minha raiz, não é brincadeira fazer isso, mas é disso que se trata, né? O racismo, não existe um dominador na origem, depois vários. Na origem existem vários que perceberam juntos e só juntos que dava para dominar. Isso não é bastante para entender a dominação, a gente tem que também entender que quando pessoas reunidas percebem que elas podem se reunir na dominação, elas vão comungar de um desejo, que é o desejo de dominar. O que é o desejo de dominar? Não sei se vai dar tempo da gente conversar hoje. Há muita coisa para a gente conversar, para a gente entender o problema, que é um problema extremamente multifacetado. Não são coisas infinitas e sem parar, que a gente precisa entender para lutar contra o racismo e vencê-lo, né? Mas são muitas coisas. Entre outras, a gente tem que perceber que a dominação é um fenômeno erótico. Envolve realização de desejo. Que desejo? Depois a gente pode até conversar mais sobre isso, mas uma coisa desde já precisa ser considerada. É um desejo que não surge no indivíduo e depois é compartilhado. Ele é primeiro compartilhado e depois ele aparece no indivíduo longe do seu grupo. Mas o grupo ainda está com ele internamente, quando esse desejo vai com ele. O desprezo que eu sinto por mendigo não é meu, tornou-se meu. É um desprezo da minha classe, da minha família, às vezes, e da minha classe, né? E a origem não é a família desse desprezo, é a classe. A origem histórica é de um grande grupo, maior do que a família. Então tem que haver uma ruptura de classe, às vezes. Imagina, né? Tem que haver uma ruptura de classe para a gente se vencer preconceito. Não é fácil. E a ruptura de classe
implica rupturas com pessoas com quem não é o caso de romper em todos os sentidos. Então, durma-se com um barulho desse, né? O que eu faço com um pai racista que eu amo, mas eu odeio, porque ele é racista? O que eu faço, né? Não é uma decisão psicologicamente simples, mas ela tem remédio. E precisa haver uma ruptura. Se não ruptura, precisa haver uma separação. Precisa haver um levantamento de pacto. Senão, você continua, né, pedindo de você mesmo o que você tem que pedir de uma relação. Essa menina ficava pedindo dela o que ela tinha que esperar dos brancos. Sabe como é que ela conseguiu começar a fazer compra em loja sem inibição? Porque ela dizia assim: eu tenho um problema, porque eu entro numa loja, eu nem vejo a vendedora e eu já estou sofrendo, e eu tenho certeza que vou ser maltratada, e às vezes eu não sou, então o problema é meu. Aí eu falava coisas que não adiantavam, não entravam na cabeça dela, que eu estou chamando de Luana, né? Que é um nome sigiloso, né? Eu dizia: mas Luana, se você tem medo de que você vai ser maltratada, isso está ligado à sua história, né? À nossa história, né? É bem razoável que você sinta esse medo. Mas às vezes eu não sou maltratada e eu continuo com medo. Sim, mas esses medos são assim. Eles não são coisas que a gente vence facilmente. O trabalho de elaboração é bem complicado, mas vence, né? E aí um dia ela chegou, né, e contente da vida, porque disse: você não vai acreditar, eu entrei numa loja e eu me vali da vendedora o quanto eu precisei para escolher o que eu realmente queria. Porque às vezes ela apressava, né? Não, pode ser esse, né? Um outro rapaz que eu atendi, ele foi comprar uma mala de couro para ele era professor universitário também, foi comprar uma mala de couro que antigamente era muito usada por professores universitários, cheia de divisões, né? Cara, couro. E aí, no balcão, a moça vira-se para ele e diz assim: é para o senhor? Ele diz: não. Automaticamente, não. É para um amigo, é um presente. Aí ela passou a venda toda se orientando com ele sobre o amigo dele que ele ia presentear, né? E ela dizia: o senhor acha que ele vai gostar de um couro claro ou de um couro escuro, né? Aí ele fazia isso. Eu acho que ele vai gostar de couro escuro. Conheço bem. E aí, na hora que ela vai entregar para ele a mala, né, ele estende a mão, né? Aí ela: é presente. Aí ela tira da mão dele, põe num papel de presente. Ele leva o embrulho para casa, põe sobre o armário e não consegue desembrulhar a mala de couro durante 6 meses. Que foram 6 meses em que a análise dele não tratou de outra coisa senão disso. Que catso é esse que não te permite usar esta mala, né? O que é que você tem, né? Se ele fosse lúcido, ele diria: eu não, né, Zeca? O que é que vocês têm? Porque eu não sinto que é natural para vocês me verem com uma mala de couro. É uma coisa suspeita. Eu posso passar por ter roubado. E mesmo quando isso não acontece, eu temo que aconteça. E eu temo que aconteça não porque eu sou paranoico, mas porque eu tenho uma história que é típica de formação de sentimentos paranoides. Gato escaldado tem medo de água fria. Aliás, gato escaldado tem medo de água morna. Tem medo de água ótima. Porque é água, né? Tem medo. Gente que apanhou de gente tem medo de gente má, que bate, mas tem medo de gente boa também, que se aproxima, né? É um inferno. É inferno. Humilhação social é um inferno. Dentro de mim. Mas que tem história. E se eu não
recupera a história, ele não volta para a história, o inferno, onde aí ele pode ser enfrentado, porque é ali que ele está. Quando eu vivo ele só dentro de mim, isso é abstrato, isso é uma simplificação semiológica. O que é signo virou o problema. O problema não é o que o signo simboliza. O problema é o próprio signo. Isso é psicotizante. É próprio da psicose viver o que é signo do meu drama como se fosse o drama. Então, o meu sentimento de invisibilidade é o meu problema. E não o fato de eu ser descendente de gente que era vista pelos seus senhores como invisíveis. Tudo igual. Até recuperar essa origem histórica, a gente tem que pacientemente escutar o que a pessoa vai dizendo e perceber quando há sinais de que ela está lidando com uma coisa que não está nela, não está na história de vida dela, está na história do povo dela. Né? E às vezes, para a gente saber, ter intuições de que está na história do seu povo, a gente tem que ter ouvido falar da história do seu povo. E como é que a gente vai ouvir se tem coisas que o testemunho não alcança mais? Só livro de história que alcança. Só livro de história em que o historiador descobriu coisas por documentos, não por testemunhos, porque as testemunhas tinham morrido. Então tem documentos deixados pelas testemunhas. Né? Então a gente precisa dos historiadores para se curar de humilhação social. O psicólogo que se ocupa de humilhação social, ele precisa estudar história. Se ele vai cuidar de mulheres, ele precisa ler Engels e a origem da família. Se ele vai estudar, se ele vai ser psicoterapeuta de pretos, ele precisa ler História do Negro no Brasil e a história do escravismo, claro. E assim por diante, né? Outro dia, ainda voltando àquele assunto de que para a gente superar preconceito, a gente tem que romper o grupo, né? A gente estava num assentamento do MTST, numa roda de conversa, e um senhor muito honesto, né? Sofrendo, coitado, né? Começou dizendo assim: eu tenho um problema que eu quero dividir com vocês, que eu sou homofóbico. Ele falou assim: eu sou homofóbico. Eu achei que ele já estava curado, né? Porque uma pessoa que, né, assume assim o seu preconceito, mas não estava. Ele dizia: eu não sei como me livrar disso. Eu tenho 5 filhos, um é gay e a outra é lésbica. Eu não frequento mais a casa deles, porque eu acho isso uma traição. Eu acho isso uma traição. Aí, uma mulher trans que estava na roda, Pamela, esses nomes são às vezes muito característicos, né? De travestis ou de mulheres trans, uns nomes assim meio pomposos, meio americanizados, meio de estrela, né? Pamela, né? A Pamela vira-se para ele e diz: mas nomes fictícios, tá? Seu Manuel, mas o senhor é tão gentil comigo, nunca imaginei que o senhor tivesse problema com gay ou com lésbica. Né? Aí ele diz: não tem problema, só quando são meus filhos, você está tudo bem. Né? Olha o enigma, mas por que com meus filhos? Né? É porque meus filhos fazem um só comigo. Não é uma comunidade de pessoas diferentes, é uma gremiação de pessoas que se espelham. Nós somos um só. Nós não somos vários se entendendo. Nós nos entendemos porque nós não somos vários, nós somos os mesmos. Né? Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro tem uma pequena diferença etária, porque você ouve um, parece que é o outro falando. Você ouve o outro, parece que é o primeiro falando. Se você só ouvir, você não sabe se é o pai ou se é o filho que estão falando, porque parece a mesma pessoa. Né? Na dominação, 1 mais 1 não são 2. 1 mais 1 é 1. Isso a gente aprende com Adorno, por exemplo, mas não só. Eu aprendi com a Hannah Arendt. Né? Na dominação, 1 mais 1 não é 2, é 1. Na comunidade, 1 mais 1 é 2. Na dominação, 1 mais 1 mais 1 não é 3, é 1. Na dominação, 1 mais 1 mais 1 mais 1 não é 4, é 1.
Mais 1 não é 5, é 1. Mais 1 não é 6, é 1. E o que acontece? É um 1 cada vez maior, mas é um só. Então, quando os dominadores se formam, eles formam juntos um indivíduo, mas agigantado, com o qual todos entram em identificação. E é um indivíduo fortíssimo. Os dominadores se reúnem formando um gigante. Os democratas, para usar essa palavra, os socialistas democratas, para usar essa outra palavra, essa expressão, eles se reúnem como uma comunidade, não como um gigante. A comunidade não tem a força de um gigante, mas ela tem poder. Essa é uma distinção que vem da Hannah Arendt, muito importante. A força é uma capacidade de uma coletividade que se reúne como um só. O poder é a capacidade de uma coletividade que se reúne na pluralidade de pessoas singulares. Então, a comunidade tem poder, mas ela não tem força. Os dominadores têm força, mas eles não têm poder. A força às vezes prevalece sobre o poder, mas muitas vezes o poder quebra a força. É uma luta, né? Que quanto mais a gente compreender, mais a gente consegue formar poder ao invés de formar força, né? Contra a força, né? Porque força contra força, medir força não supera o gigante, não derruba o gigante, substitui um gigante por outro. Mas derrubar o gigante com poder faz o gigante cair e a comunidade se erguer, né? Faz os soberbos caírem e os humildes serem elevados, como dizia Nossa Senhora Mãe Santíssima no Magnificat. Ele olhou para a humildade da sua serva, elevou os humildes e destronou os soberbos. Isso é uma mulher falando, repetindo um salmo, né, que ela tinha de cor. Então por isso que existe evangélico de esquerda, né? Porque dá para entender que a unidade da igreja não é de um gigante, né? É de uma comunidade, né? Mas tem gente que acha que a sua igreja é um gigante, né? E que o seu Deus é a imagem do gigante, né? Havia no século XVII, na capa do Leviatã, aquele livro do Hobbes, um ilustrador que desenhou um tirano, um rei tirano, né? Que estava enorme, né? E olhando por sobranceiramente assim, sobre a cidade que ele governava, né? E aí, se a gente olha de perto o corpo desse rei, ele é feito de vários súditos. Todo o corpo dele era... Sabe aqueles desenhos que você vê de perto? Você vê que tem um monte de gentinha ali, né? Um monte de pessoinhas, mas assim, tomado, né, na sua forma geral, parece que é um só. Mas são vários formando um só, né? E esse um só é um gigante, né? E eu acho incrível, olha, eu não sei, eu vejo correspondências profundas aí. Vocês já repararam que nos contos de fada, os gigantes, eles são abobalhados? E eles são famintos, eles são vorazes, eles comem criança, porque criança é comida para eles, não é criança, né? E vivem a idiotia. O gigante é idiota. Vocês sabem que idiota vem do grego, que quer dizer a condição de alguém que não sabe estimar o outro, só o que é próprio. Idiom é o que é próprio. O idiota é o que vive do que é próprio, não sabe viver do que é impróprio, não sabe sentir atração pelo outro. Perdeu a capacidade de sentir o outro como atraente.
só sente apego à sua própria existência, à sua reprodução. Por isso, os gigantes, eles só comem, porque eles só querem seguir funcionando. Eles não querem se comunicar com outro, eles querem continuar vivos, funcionando. O desejo dos dominadores, dizia o Lavoisier, que escreveu sobre a servidão voluntária, que é outro nome para o desejo de dominar. O desejo de ser servil é a contraface do desejo de dominar, né? Então, uma pergunta de vocês: se um preto não mostra racismo? O preto vai mostrar racismo quando ele mostrar desejo de dominar. Senão, não. Né? Uma vez, num grupo de mulheres negras, que eu estava escutando atentamente, eu contei uma coisa que eu tinha ouvido de um paciente também. Tá? Que foi o seguinte: ele estava com os irmãos, são 3, ele estava com os irmãos na sala. Que horas são, gente? Porque agora tem muita história. Oi? Então tem 2 minutos, dá para contar essa história. Eles estavam na sala, né, os 3 irmãos, a mãe estava na cozinha, aí eles começaram a conversar entre si, e 2 deles, a irmã mais velha dele e o irmão mais moço, estavam dizendo para ele: você teve a sorte, né, de ter nascido clarinho, né? A gente que é preto a olhos vistos padeceu mais que você, sofreu mais que você, né? Entre parênteses, não é verdade. Os 2 que eram muito pretos sofreram racismo. Então, não se iludiram sobre a possibilidade da gente dar um jeito para não sofrer. Porque quando eu sou preto, como eles eram, os outros precisam dar um jeito e o nosso relacionamento precisa dar um jeito, porque eu não tenho como virar branco. E aí eles estavam dizendo: você é bem branquinho, passa por branco, você sofreu menos. Bom, eu era o analista desse rapaz que sofreu menos. E sei lá, o rapaz que sofreu menos era o cara que comprou a maleta de couro. Era ele. Nesses 6 meses que ele não conseguiu usar a maleta, ele me contou essa história. Olha onde a inibição dele de usar a maleta foi parar. Na sala, com os 2 irmãos, eles dizendo: você sofreu menos, né? E ele acreditando nisso. E aí eu falei para ele: não é verdade, né? Nome fictício. Não é verdade, né, Maurício? Você sofreu muito, né? Não, eu realmente não fui tão maltratado quando eles foram. Ah, é? Por que você não está usando a sua mala de couro? Ele quis me mandar aquela parte, né? Eu disse: não, calma, vamos entender, né? Aí ele falou: isso me faz compreender de outra maneira o que aconteceu em seguida. Eu falei: o que aconteceu? Minha mãe veio da cozinha e disse: vocês me devem essa. E pela primeira vez ela revelou que o homem da vida dela não era meu pai. O homem da vida dela era um preto retinto, bem preto mesmo. Aqui ela tinha renunciado e se casou com meu pai, que era mais clarinho. Porque ela queria proteger filhos que ela nem tinha ainda. Imaginando que se protege assim, né? Com uma saída individual. Se eu ficar branco ou embranquecer meus filhos, estão protegidos. Olha, antes fosse, viu? Mas não é assim. Porque o problema não é você, não são seus filhos. O problema é o racismo, são relações. São gigantes que se formam no meio de nós, né? Esse é o problema. Então, é isso que a gente tem que combater, né? Não a cor dos seus filhos. E os que nasceram mais pretos têm mais saúde do que o seu filho clarinho. O seu filho clarinho não consegue se sentir no direito de usar uma mala de couro. Depois que ele foi entendendo isso, o cabelo dele ele raspava o cabelo e ele era clarinho. Eu não percebi que ele era preto. Um dia eu notei, foi tudo nesses 6 meses. 6 meses foram os 6 meses, né, da análise dele, porque uma hora ele estava falando que eles tinham comprado um apartamento, ele estava orgulhosíssimo que era no Morumbi, né? Como se fosse assim, Vieira Solto, um apartamento na Vieira Solto.
Era do tamanho de um ovo o apartamento que ele comprou, desse tamaninho, assim, né? Mas era no Morumbi. Então ele falava, comprei um apartamento no Morumbi. E aí ele começou a fazer considerações sobre a casa materna dele, e ele não dizia em que bairro ficava a casa, né? E começou a me chamar a atenção, né, isso. Ele valorizar tanto um bairro e não mencionar o bairro, né? Aí eu perguntei, Maurício, você nasceu em que bairro? Né? Aí, silêncio. Eu falei, Maurício? Porque ele estava no divã. Né? Eu falei, Maurício, você me ouviu? Se ouvi, claro que eu ouvi. Eu falei, então. Ele disse, nasci na Vila Brasilândia. Aí eu falei, é um bairro de trabalhadores, muito humildes e pobres. Aí ele diz, é um bairro de pretos. Aí eu falei, o quê? Você é preto? Aí ele sentou no divã e olhou para mim e disse, claro. Deu até vontade de fazer jogo de palavras com ele, né? Tá muito claro para eu ver que é preto. Porque e você ainda raspa o cabelo desse jeito, né? Não dava para perceber, né? Mas à medida que ele foi se empoderando, mas ele só se empoderou à medida que ele foi compreendendo, né? Ele começou a deixar o cabelo crescer. E ele descobriu a beleza do cabelo preto, né? Porque ele tinha interiorizado que é feio, né? Aí é muito comum, hoje isso está mudando, felizmente, viu? Mas era muito comum na militância preta que se ligava à psicanálise que se falasse em racismo interiorizado. Então, vergonha do meu cabelo é racismo interiorizado. Eu contei essa história da mãe dele num grupo de militantes pretas, que eu respeito muito e a quem eu devo todo o meu letramento pequeno em racismo. Estava contando para elas numa roda de psicoterapia de grupo, em que o coordenador era um branco, era eu. Né? Eu contei essa história. Todas foram unânimes em dizer, isso é racismo interiorizado. Né? Aí eu falei, gente, vamos tomar esse ponto com mais calma. Racismo interiorizado, que isso que eu contei esteja ligado a racismo, é certo, porque essa mulher renunciou ao amor da vida dela por causa de filhos que ela imaginava que se nascessem com a cor dele iam sofrer muito. Onde está o racismo? Mas já está aí, né? Na vergonha de ter filhos pretos. Eu disse, vergonha? Ela não tinha vergonha. Ela teve 2 filhos pretos, mesmo com essa estratégia. Teve 2 filhos bem pretos. E ama os 2, como ama o mais claro. Ela botou na cabeça que o mais claro é o mais protegido. E não é. É um equívoco total. Vocês estão vendo, né? Se a gente fica achando que o problema é a pessoa e não a história que está dentro da pessoa, só tem equívoco. É uma coisa impressionante, só tem equívoco. Não cura ninguém, né? Então, eu falei, isso não é racismo interiorizado. Racismo interiorizado é racismo. Ela não é racista. Ela está dizendo que o amor da vida dela é um preto. Para ninguém duvidar. Foi o amor da vida dela. Racista não diz isso. Isso não é racismo interiorizado, isso é a luta equivocada de uma mulher sozinha, que não sabia da existência de movimento negro unificado, onde ela podia sentir que dá para dizer meus filhos são pretos e preto é bonito, né? Porque eu não estou sozinha para dizer isso. Não, se forem bater em mim, vão ter que bater numa centena, vão ter que bater em milhares, né? Porque nós somos uma comunidade de luta, né? Aí é outro papo, mas essa mulher era despolitizada. Ela então tentou se virar com ela mesma, né? Vou ter filho mais clarinho. Para mim eles são pretos, do meu coração, mas eles não vão parecer. Aliás, esse aí não parecia. E tinha o compromisso de não parecer quem ele era. Nem o analista dele podia saber que ele era preto. Descobri assim por acaso, né? E fiquei duvidando também do meu preconceito, claro, né? Porque como é que eu não percebi, meu? Hoje eu estou mais esperto. Porque hoje eu sei o que é cabelo de preto raspado. Naquela época eu achava que era coisa de branco, né? Não é.
cabelo. Aliás, preto pode raspar o cabelo, fica bonito, mas é preto e é bonito. Black is beautiful, né? E white is beautiful à sua maneira, mas preto também, né? E a beleza do preto é única. Não dá para ficar bonita como uma preta quando a gente é branca, nem como um preto quando a gente é branco. Não dá. São regimes de beleza singulares e dá para achar todo mundo bonito, né? Mas beleza preta é preta. E é beleza, né? Então, aí eu falei, isso não é racismo interiorizado não, gente. Isso aí é uma estratégia de uma pessoa sozinha. O problema dessa mulher não é que ela é racista, é que ela é só. Ela não tem grupo. Ela é despolitizada. Este é o problema. Não que ela é racista. O problema dela é a falta de consciência política. Que, aliás, é o meu também, enquanto eu achava que... Enquanto eu ignorava o que é um preto de cabelo raspado. Um preto de cabelo raspado é um preto de cabelo raspado e é bonito. Agora, é lamentável quando isso foi feito para ele parecer branco. E eu achei que ele era branco. E não era. Então, mal entendido, né? É muito difícil vencer isso. O letramento precisa prosseguir. Eu não tenho muita coisa a dizer, mas o que eu disse hoje é 1/3 do que eu tenho para dizer. E a Luana? A Luana, ela agora vai para uma loja e ela fica com medo, né? Só que ela entende que esse medo tem razão de ser. Então, ela entra na loja e ela presta muita atenção em como ela é tratada. Se ela sente que ela é tratada suficientemente sem preconceito, ou sem preconceito mesmo, ela se esbalda. Se ela é maltratada, ou se ela não é bem tratada, ela cria um fato político se ela tiver com estômago naquele dia para isso. Porque às vezes ela diz... Eu entrei e percebi que ali ficaram me olhando de um jeito torto, saí. As minhas colegas disseram, mas por que você não falou que é crime de racismo? Eu disse, porque eu estou cansada. Eu preciso descansar. Depois de amanhã eu volto. Se me fizerem a mesma coisa, eu digo, olha, vocês estão me olhando de uma maneira estranha. Algum problema ou eu estou enganado? Porque preto é paranoico. Vocês sabiam disso? Por causa de vocês, preto é paranoico, né? Não sei se precisava ser assim, um pouco simplificador, mas é melhor essa simplificação do que a outra, né? Olha, você sabe, eu tenho um problema, eu sou paranoico, então desculpa aí, mas vocês não estão me tratando mal? Não estão me olhando de um jeito esquisito? Né? Assim, olha, desculpa aí, eu sou paranoico porque vocês me deixam paranoico, os pais, os avós, sei lá, que filhos de vocês me deixam assim, né? Me deixaram ancestralmente assim. O fato é que a moça está com mais jogo de cintura e ela sabe que para vencer o medo de ser maltratada, essa vitória não é uma vitória íntima só. É uma vitória íntima se for bem compreendida, se ela compreender o que é esse sofrimento íntimo que eu carrego, é um sofrimento histórico. E a solução é histórica, tem que ser política, coletiva, né? A gente tem que lutar por instituições mais igualitárias, por um Brasil melhor, né? É uma luta que tem que ir até onde é necessário, né? Quando eu vou nessa questão do racismo interiorizado, que eu fiquei pensando, por exemplo, e aqueles negros que eles se acham fora do grupo? Por exemplo, aquele negro que acompanhava o Bolsonaro, que era o negão do Bolsonaro. Ninguém sabe nem o nome dele exatamente, só todo mundo lembra que é o negão do Bolsonaro. E ele age como se ele fosse um branco e tem outro preconceito com outros negros. Então eu não sei se ele age como um branco, mas ele age como um miliciano. Isso é fato. Ele está comprometido com um projeto de dominação. Ele talvez seja racista. E contra os pretos, não contra os brancos. Ele talvez seja racista.
Mas isso não é o mais comum. E a gente confunde com racismo interiorizado coisas que não são racismo. São estratégias desajeitadas de luta contra o racismo. Esse cara não luta contra o racismo. Ele nega, inclusive. Ele é um pouco psicótico. Ele recusa o racismo. Ele é um pouco psicótico. Agora, tem pretos que têm vergonha do seu corpo, se acham feios. Não são racistas. São pessoas que estão lutando de uma maneira desajeitada. Acham que o sentimento de feiura que eles têm é porque eles são feios. Uma pessoa desprezada se sente feia. Uma pessoa desprezada se sente feia. A gente não tem tempo agora para explicar a gênese disso. Não, tem uma coisa que Paulo Freire fala também, que o sonho do oprimido é ser o opressor também. Então, o Paulo Freire é maravilhoso, né? Mas ele tem algumas formulações que se prestam a equívoco a respeito disso. De que na dominação o dominado interioriza o dominador. Não é verdade assim, como tese. Não é verdade como tese. Na dominação, ninguém sai ileso quando é dominado. Ninguém sai ileso. Agora, que interioriza o dominador, se identifica com o opressor, isso não é regra. Isso não é regra. Isso pode acontecer. E na minha experiência clínica, isso é raro. Isso acontece, mas é raro. O que mais acontece é o que essa mãe mostrou. É o que esse rapaz que não conseguia usar a maleta mostrou. É gente que fica procurando parecer branco. Mas não é porque despreza preto. Ela queria que os filhos parecessem brancos e amou perdidamente um preto. Ele só se apaixonou por mulheres pretas. Mas ele tinha vergonha de usar mala de couro. Então, a coisa é complexa. Bem. Né? E o preto já sofre barbaramente, e quando ele tem dificuldade de lutar com lucidez política, mas quem é lúcido politicamente nesse país para lutar direito? Nós! Né? Aí a mãe do rapaz luta como ela pode, tentando branquear os filhos, e a gente ainda vai dizer que ela é racista? Ela é desajeitada, equivocada, ela não tem consciência política, ela está sozinha sobre tudo, né? Sobretudo, a senhora é uma mulher só, porque se a senhora não fosse só, a senhora teria casado com o homem da sua vida e teria tido um bando de pretinhos lindos, né? Mas quem que está dizendo isso para ela? Ela não ia em terreiro de mãe menininha para ouvir isso da mãe de santo, não ia. Ela era devota de Maria, numa igreja católica de brancos, né? Que não eram gente ruim, mas não entendiam nada de racismo, então não ajudavam a moça, né? E ela nem teve coragem de confessar para ninguém da comunidade dela que ela fez isso. Só para os filhos. Ela confessou quando os filhos se aproximaram da verdade e disseram: tem um branco aqui na família, né? E ela disse: claro, eu providenciei. Aliás, eu queria que vocês também tivessem nascido brancos. Isso é racismo? Isso está ligado ao racismo. Mas racismo é dizer... esse país não tem racismo. Militante de movimentos negros é um bando de comunistas que querem acabar com a democracia. Sei lá. Aí é discurso de dominação mesmo, né? Então, aquela pergunta que se formulou no texto que a Ana mandou, se racismo fundamentalmente na história do Brasil é coisa de branco contra preto, não qualquer branco, branco reunido com branco na dominação, e branco que é filho de branco reunido com branco na dominação e não percebeu nada e não fez a devida separação com seu grupo, se é que estiver com desejo de comunidade. Porque se os meus filhos querem ser um gigante, como eu sou, não dá. Na Alemanha nazista, o Freud diz uma coisa, diz coisas incríveis, mas uma coisa que ele diz eu corrigiria. Quem sou eu? Mas eu corrigiria. Ele diz que nos grupos da juventude nazista, né, há uma identificação com o líder, né?
Eu não diria isso, que há uma identificação com Hitler. Há uma identificação com a Alemanha, com que Hitler está identificado. E a Alemanha, com que Hitler está identificado, é um gigante. Hitler servia a um gigante chamado Alemanha, ariana. E para os fascistas, o outro não existe. O outro ou é o espelho, não é outro. O outro sou eu e os meus filhos somos um só. Quer me conhecer? Ouça meus filhos. Quer saber o que os meus filhos pensam? Ouça o que eu tenho a dizer. O outro é espelho. O outro é um subordinado, que é uma maneira de integrar, mas sem reconhecer a alteridade e sem respeitar, né? Querer o outro para eu viver, para me reproduzir. Ou o outro precisa ser eliminado. Se ele não for nem o meu espelho, nem um subordinado, se ele for um insubordinado, suma daqui. Se não sumir, morre. Então, ou a gente expulsa, ou a gente mata o outro, quando a gente é um gigante com os outros. Agora, quando a gente é uma comunidade com os outros, ué, você não tem nada a ver comigo, nem eu tenho a ver com ninguém aqui. Que é o que a Luana dizia sobre ela e os pretos, aprendeu a dizer isso, né? Os pretos, cada um são muito diferentes uns dos outros. Nós somos irmãos na diversidade, na pluralidade, né? É uma lógica que não é a lógica da dominação, né? A lógica da pluralidade é uma lógica que não é fálica, que não é binária, é uma lógica dialética, do terceiro incluído, não excluído. A lógica do gigante é assim: nós somos brancos. Quem não é branco não somos nós. Quem não somos nós não é branco. Não tem nós somos brancos e pretos e vermelhos e amarelos. Não tem isso na lógica da dominação. A lógica da dominação é uma lógica binária do terceiro excluído. É uma lógica fálica que está presente na dominação machista, na dominação de classe, na dominação racista, na dominação LGBT, né? Que é o caso mais difícil de explicar de dominação, viu? Mas tem uma explicação que hoje não vai dar. É a segunda terça parte do que eu tenho a dizer sobre essa dominação, é falar da dominação sobre pessoas transgênero e assim. E esse pai, né? Olha só como ele dá uma dica, né? Ele dizia: não, você tudo bem, Pamela, mas um filho meu isso é uma traição. Aí um rapazinho, né, muito antes de mim, muito mais lúcido do que eu, porque eu não consegui ter fibra de psicanalista quando esse pai começou a falar isso. Eu comecei a brigar com ele, né? Como se eu fosse um filho enjeitado. E teve uma hora que eu comecei a me expor, né? Porque eu falei: olha, eu não sou gay, acho, mas eu sou psicólogo. O meu pai não admitia ter um filho psicólogo. Ele queria que fosse médico, ele era médico. Aí comecei a falar de um jeito assim comovido, em nome dos filhos, que os pais querem que sejam espelhos dele, né? Fui para cima do coitado, né? Aí um rapaz do nosso grupo, muito mais psicanalista que eu, ele faz supervisão comigo, hein? Mas nesse dia ele virou-se e disse assim: seu Manuel, né? Eu vejo que o senhor está sofrendo muito, né? E foi muito importante o senhor ter sido franco com a gente, compartilhado a sua angústia, né? Mas o senhor sabe, às vezes os pais querem que os filhos sejam os espelhos deles, e os filhos são os filhos, né, seu Manuel? Assim falou com carinho, né? Eu falei: nossa, por que ele não falou antes de mim, né? Porque eu estava querendo cuspir no pai, né? Estava querendo cuspir, né? E depois eu me desculpei. Quando terminou a reunião, eu fui lá, e quando eu fui me desculpar, ele começou a chorar, né? Porque eu tinha exigido que ele pedisse desculpas para os seus filhos representados por mim, né? Pede desculpa. Isso não é amor. Ama seus filhos, né? Eu virei como é que chama aquilo? Um analista de Bagé no joelhaço, né? E o outro não, foi perto da angústia do pai que não consegue ter filho que não seja espelho, né? Está se sentindo traído porque os filhos não parecem com ele. Os filhos são gays e ele não é, né?
Então, isso é uma traição. Imagina se o Flávio Bolsonaro, isso ia ser um milagre, decidisse que ele é socialista e achasse que ele deve confessar que ele participou da morte da Marielle. Né? O pai dele ia matar ele. Né? Onde você está com a cabeça? Né? Que filho eu criei? Né? Não ia procurar entender o filho, né? Se entendesse, aí pronto, né? Aí a família Bolsonaro se convertia toda para... Difícil? Pelo jeito é mais do que difícil. Eles ativamente se comprometem com o gigante, né? Vocês já viram como eles falam do Brasil? É desagradável de ouvir. Ser patriota. Vocês viram o que é ser patriota? Para eles é coisa de fálico, de pessoa fálica. Né? Ser patriota é macho, né? Dono da verdade, sei lá. Agora, se bobear, eu lembrei desse dia que eu perdi as estribeiras com um coitado de um pai que estava sendo honesto, né? E querendo entender como é que ele faz para se livrar de homofobia. Eu lembrei e já fiquei de novo intolerante. Eu quero matar a família Bolsonaro toda. Se isso for gravado, eu não sei o que vai ser de mim, mas os editores, por favor. E tinha coisas que eu queria dizer, fica para a próxima, com o maior prazer, e eu vi mais, né? Com certeza, mas eu ia dizer alguma coisa também sobre o fato de que, para a gente compreender o racismo, a gente precisa estar na luta contra o racismo. Para a gente estar na luta, porque a ação ela precede a compreensão e ela incrementa a ação. A ação precede a compreensão e incrementa a ação. Vocês entendem disso mais do que eu. A Maria Cecília conhece mais Vygotsky e outros do que eu, entende mais disso do que eu. A ação ela tem precedência, não a ação como uma atividade mecânica, a ação como uma atividade que é sensível a possibilidades de relacionamentos entre nós antes de fazer ideia disso, antes de compreender. Todo mundo sabe que para trazer uma criança para a igualdade, não adianta ficar ensinando o conceito de igualdade. Você tem que colocar a criança no meio de pessoas igualitaristas. E ela, para cair na prática da igualdade no seio de pessoas igualitaristas, ela precisa sentir atração pelo que atrai essas pessoas, que é a igualdade. Mas a igualdade como objeto de atração, de desejo, a igualdade não é uma ideia, ela é uma realidade possível que o agente sente que pode praticar antes de sentir que ele pode compreender e pensar. Ele sente que ele pode praticar isso. E essa possibilidade o entusiasma. Essa possibilidade não força ele para a igualdade, senão vira uma compulsão, é quando o desejo é compulsivo. Mas quando o desejo, eu sinto que foi feito da atração da igualdade, mas que não virou um comando. A igualdade me atraiu, ela me chamou, mas eu precisei dizer sim, livremente. Quando eu digo sim, livremente, à igualdade que me chamou, eu estou agindo, não estou em compulsão. Não é compulsão esquerdista, que existe, né? Gente que fica entusiasmado com a igualdade e entra em compulsão de militância de esquerda, né? O Lenin chamava isso de doença infantil do comunismo, né? Que são comunistas compulsivos, são apaixonados e não percebem que ser comunista ou ser democrata depende de ação, depende de uma adesão livre. Não é uma força que tomou conta de mim, é uma ação, né? Então eu ia dizer isso, que essa é outra coisa importante. A luta contra o racismo tem que depender de ação. E a compreensão do racismo tem que depender de luta contra o racismo, tem que depender de ação. A ação depende de um desejo vivido com liberdade, não compulsivamente, né? O desejo pode ser compulsivo. Então, vocês estão vendo, aí entra no erotismo do problema, né? Na maneira como o desejo está em jogo, tanto na comunidade quanto na dominação. São dois casos muito diferentes de realização de desejo. E tanto a dominação quanto a comunidade elas são atraentes
para a pessoa que está com outras pessoas, não para a pessoa que está sozinha. A pessoa que está sozinha, ela não faz a experiência da atração da dominação, nem da atração da comunidade. Mas quando ela está com os outros, ela pode sentir uma atração ou outra, dependendo do grupo, como ele está agindo, né? Bom, isso é... Desculpem, já acabei. Isso não precisava ser dito. É que eu tinha preparado essa parte tão direitinho, eu até ia ler, que ela ficou escrita com clareza e simplicidade didática. Aí,